Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Que bom é estarmos por mais uma vez juntos para glorificar o nome de Jesus e recebermos da parte dele a sua palavra. Amém? Eu quero já convidá-los a ler comigo um versículo da Bíblia Sagrada, Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 14. Na verdade, nós vamos usar esse trecho só como ponto de partida, viu? Já deu tudo certo. Que bênção. Amém? Pastor Ricardo, muito obrigado pelo convite. Pastora Neia, muito obrigado pela permissão de eu estar aqui por mais uma vez. Desejei muito estar hoje pela manhã aqui. Estava aqui na Ribeira, em uma EBO da convenção que eu faço parte, mas me falaram que ia terminar cerca de 10 horas. E aí eu já ia ficar na casa do pastor aqui, falei até com o pastor Ricardo, e de manhã eu vinha para cá passar o dia para economizar gasolina, né? Mas terminou 5 da tarde, aí eu vou para Arembepe. Quem encontrou, diga eu achei. Pronto, e como é que chama quem fica projetando os versículos aqui? Qual é o nome que se dá? Projetista? É isso mesmo? Ele já projetou aqui. Nós vamos ver. Como? É o Midianita. Vixe, Midianita, né? Sabia não. Versículo 9, santo. Midianita, o nome dele é Midianita, é? Versículo 9. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tendes conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai, na minha tradução, está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo ou em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Amém? Olhe para quem está mais perto de você. Na unção de Deus, diga para ela ou para ele, pode sentar. Meus irmãos, se os irmãos me viessem meio que descontraído na pregação, mas eu sou muito acanhado em legislar em causa própria, né? Mas às vezes a necessidade nos obriga a fazer isso. Então eu quero te pedir que ao término do culto, os irmãos não passem direto não, passem ali naquela mesa e me abençoe. Só a pastora aqui disse amém. Amém? Ninguém, nenhuma pastora e nenhum pastor no Brasil pode dizer a alguém: Rosalvo me pediu X para vir pregar na minha igreja. No Brasil, ninguém pode dizer. E quando me perguntam, eu não digo. O que o senhor puder fazer por mim, o senhor faz. Aí um dia, não vou dizer o nome, não vou dizer que foi o senhor não, viu, pastor Ricardo? Um dia um pregador veio a mim e queria até brigar comigo. Minha capa, eu estava com a agenda aí, fui agendar, a irmã perguntou quanto era, eu disse X. Aí ela cancelou comigo e disse: Rosalvo, que é Rosalvo? Não me pediu nada. Você está querendo me queimar só para ficar com a agenda? Eu disse: não, rapaz, cada um é um, né? Eu sou eu
e Nicuri é coco pequeno. Eu não consigo. Os irmãos estão entendendo? Eu não consigo. Sempre onde eu vou, eu sou abençoado. Em alguns lugares eu já fui, tomei dinheiro emprestado para botar gasolina para ir, e quando terminou, o pastor bateu nas costas e disse: Deus te abençoe. Já passou por isso, a senhora? Aí eu tive que ligar para alguém: rapaz, mande mais dinheiro aí, que eu não tenho dinheiro para voltar para casa não, que o pastor não me deu nada não. Entendeu? Mas aí onde eu vou, eu levo material, e é assim que eu sobrevivo. Eu prego há mais de 30 anos, e eu não tenho casa própria. O carro que eu tenho é sempre prestação, e esse mês eu não consegui pagar a prestação do carro. Mas eu fiz uma oração, eu disse: eu vou voltar da boa viagem com o dinheiro da prestação do carro. Mas não vou te pedir. Vou pedir que você passe ali e adquira um dos materiais e nos abençoe. Amém? Amém? Glória a Jesus. Eu disse a algumas pessoas, estou já partindo aqui para a mensagem, que o tema dessa mensagem é muito, me entenda, viu, pastor? Muito fácil para pregar, ao mesmo tempo muito complicada, difícil. Por quê? Porque não dá para começar essa mensagem direto, o que eu rabisquei aqui, o que eu coloquei, falando sobre característica de um verdadeiro pai, sem mostrar o pano de fundo dessa mensagem. Porque um dos discípulos de Jesus, a saber, Filipe, um dos discípulos de Jesus, pede a Jesus para Jesus lhe mostrar o Pai. É lá, conforme está escrito em João 14, quando Cristo disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E mesmo vós sabes para onde eu vou e conheces o caminho. Disse-lhe então Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Versículo 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a expressão agora: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi nessa altura que Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido a mim? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Filipe, eu e o Pai somos um. Então, por que há uma dificuldade de entender isso aqui? Porque aqui está tratando de uma das doutrinas, os irmãos agora não são obrigados a concordar comigo, de uma das doutrinas da Bíblia mais difícil de ser explicada com letra. Qual? A doutrina da Trindade. Você explicar com letra a doutrina da Trindade não é muito fácil. Glória ao nome de Jesus. Requer que você venha a recorrer à teologia, à hermenêutica, para entender isso aqui. A teologia, que é o estudo sobre Deus, define Deus da seguinte forma: Deus é um ser supremo, existente por si mesmo, soberano, que se revela, se manifesta distintamente através de três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus
Espírito Santo. Aí, se você não conhecer a fundo a questão da Trindade, não vá discutir com testemunha de Jeová, que você pode ficar envergonhado. Amém, irmão? Glória ao nome de Jesus. Mas, essa igreja, que é bem instruída, que é bem ensinada, já conhece acerca da Trindade. Quem é Deus? É Jesus. Quem é Jesus? É Deus. Como é isso? Glória ao nome de Jesus. É um mistério. É um quê? Mistério. No sentido clássico, eu falei aqui na última vez que tive, é um segredo que somente os entendidos no assunto conhecem. No sentido clássico. No sentido bíblico, mistério é um segredo que só Deus pode revelar. E a Trindade é um mistério que só Deus pode revelar. Amém? Por exemplo, se eu desejasse confundir a sua mente, eu colocaria o Midianita, pediria o Midianita para colocar aí Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Isaías 9, 6. O que é que diz? Porque, quem nasceu? E o que mais? Quantas pessoas tem aí? Já complica, não complica um pouco, pastora? Um menino nasceu. E um filho? Quem é o menino que nasceu? Jesus. Quem é o filho que nos deu? Cristo. Ou seja, o menino que nasceu é somente filho de Maria. E o filho que se nos deu é somente filho de Jeová. Não sei se está dando para entender. Não sei se está dando para você entender. Amém, irmão? A verdade é o seguinte, glória ao nome de Jesus. Deus sempre amou o seu povo, sempre. E sempre buscou meio de redimi-lo, de salvá-los, de abençoá-los. Levantou reis, homens, mulheres, nações até. Mas, no resumo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus já existia e Cristo já existia também em Deus. E existe uma doutrina na teologia chamada cristofania. O que é isso, pastor? É quando Cristo já se revelava lá no Antigo Testamento. Ele descia do céu e se revelava para algumas pessoas. Eu penso que o tempo não vai nos permitir. Mas quando Abraão coloca H de casa para fora, que ela sai a esmo, glória, ou seja, sem destino, pelo deserto, e bota o menino para morrer, porque a água do cântaro havia acabado. E ela pega uma distância de um tiro de um arco, dizendo a ela, para que eu não veja o menino morrer. Aí a Bíblia diz assim, então o anjo do Senhor, e todas as vezes, Deus está aqui, que no Antigo Testamento, você vê a expressão, o anjo do Senhor, com A maiúsculo, ali refere-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu a Agar e disse, Agar, levanta-te, porque Deus ouviu a voz do rapaz, e eu vou fazer dele uma grande nação.
lá na sarça, em Êxodo 3, foi o próprio Cristo que apareceu a Moisés. Glória ao nome do Senhor Jeová. Quando Abraão, ó para cá, levantou o cutelo para imolar Isaque, a voz, é mistério, que ele ouviu foi a voz de Cristo. Cristo, amém, se revelava no Antigo Testamento, e isso a teologia chama de cristofania. Diga glória a Jeová. Diga aleluia. Você sabe quem foi que matou 185 mil assírios? Não foi outro anjo, foi Jesus de Nazaré. Amém? Mas ele estava lá, sendo o próprio Deus. Amém? Mas Deus olha para a boa viagem. Deus olha para Salvador. Eu vou salvar este povo. Eu vou salvar essa cidade. Eu vou mostrar ao baiano que a Bahia não é de todos os santos, é de um santo só. Quem está começando a entender, levanta a mão e dá glória a Deus. Amém. Glória. Por que, Jeová? Porque eu, Jeová, vou descer e vou estar com o meu povo. Um dos nomes de Cristo no Antigo Testamento, se o vaso puder colocar, Isaías 7,14, é Emanuel. A virgem dará à luz a um filho e será chamado de Emanuel. Significa o quê? Deus conosco. É Deus que desce e está conosco. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória. Deus, entenda isso aqui. Deus, ao mesmo tempo que enviou Jesus, não era Jesus, era ele que desceu. Quer ver? Coloca aí, santo. Filipenses, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Colocou? Já. Ó, versículo de número 6. Vou pegar do 6. Quer que eu pegue do 5? Eu pego do 5. Amém? Versículo de número 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Pois ele, substituindo em forma de Deus. Eu posso citar conforme diz a minha tradução? Se o senhor tiver a Bíblia revista e corrigida, para mim é melhor. Diz assim, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Tem tradução que diz, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Glória, glória. Você quer ver que quem estava na cruz era o próprio Deus? Coloca aí, vaso. 2 Coríntios capítulo 5. Glória ao nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, vê se eu não errei. Isto é, Deus estava aonde? Reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os pecados, e expôs em nós a palavra da reconciliação. Quando Deus disse, ela vai dar um menino, era Jesus. Como pode ser isso? Se eu não conheço varão, fique em paz, porque a virtude
plenitude do Altíssimo te envolverá e você será cheia do Espírito Santo. Aí vai, pelo que também o santo que é de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí nasce Jesus. E o desejo intrínseco de Deus era que a humanidade visse naquele menino Deus. Ele cresce, mas ninguém vê Deus nele. Via o Filho, mas não via o Pai. Vocês estão entendendo? Tá ficando claro aqui? Tá ficando claro? E ele tinha um intrínseco desejo de que o povo soubesse quem era que estava ali, que era o próprio Deus. Se a mente idosa não me engana, somente 2 vezes Jesus chorou aqui na terra, né? Provavelmente 3. Por que eu digo isso? Porque eu aprendi na hermenêutica que ninguém pode afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Amém? Lá em Hebreus há uma referência que ele ofereceu sacrifício no jardim com lágrimas. Mas em nenhum dos evangelhos, quando você vai ler, você vai ver ele chorando. Você vai ver ele em agonia e o seu suor se transformando em gotas de sangue. Mas ele chorando, não vê. Por isso eu digo, provavelmente 3, mas certamente 2. A primeira, tá de cós salteado, você sabe. João 11 diz o quê? Jesus chorou ante ao túmulo de Lázaro. E ele chorou quando? Ele chorou quando ele entrava em Jerusalém. Como assim? Foi quando ele estava entrando em Jerusalém, o povo fazia festa, pegaram palmas, hosanas, bendito é o rei que vem no nome do Senhor. E Jesus chegando sobre ela, chorou. Aí Jesus vai dizer porque chorou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejam aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Por quê? Olha para cá. Porque não conheceste o tempo da tua visitação. Ele não sabia que era o próprio Deus visitando Jerusalém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E vou repetir, Deus tinha um intrínseco desejo de que as pessoas conhecessem que quem estava entre eles não era simplesmente o filho de um carpinteiro, era o próprio Deus. Aí ele reúne os discípulos e indaga: o que é que o povo está dizendo aí que eu sou na boa viagem? Aí ele disse: tem uns que dizem que tu és Elias, tem outros que estão dizendo que tu és Jeremias, outros dizem que tu és o profeta que ressuscitou. Jesus disse: pronto, já que vocês estão comigo, e vocês que dizes que sou? Lembra disso? Alguém tomou a palavra. Quem foi? Foi Ricardo. Ricardo tomou a palavra, todo sanguíneo. Posso, pastor, usar o nome do Senhor? Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então desce louvores a Pedro e disse: Pedro, você é bem-aventurado, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou. Ou seja, você não disse isso por causa do seu intelecto, por causa da sua boa dedução. Você disse isso porque o meu Pai te revelou. Eu estou sentindo Deus na casa, eu estou sentindo. Amém? Então os discípulos não sabiam. Mas Pedro não falou isso? Foi uma revelação, mas ele não sabia.
Você quer que eu prove que eles não sabiam? Glória ao nome de Jesus. Porque Jesus estava aqui, não esqueça, eu ainda estou na introdução aqui. Hoje a gente vai até mais um pouquinho, viu, pastor? Na introdução, Jesus estava aqui fazendo o quê? Multiplicando pães, peixe, curando cego, surdo, paralítico, fazendo um milagre, as obras de Deus, para que, como é o nome do Senhor? Para que o Senhor olhasse para ele. Não, aí não é um homem não, aí é Deus. Só quem pode fazer isso é Deus. Mas os discípulos, pão, peixe, milagre, maravilha. Esse povo não sabe. Espera aí. Vazão, medianita, né? Coloca aí para mim Lucas capítulo 8. Bendito é o nome de Jesus. E aqui do lado de cá, eu estou multiplicando pão, peixe, curando cego, surdo, paralítico, mudo. E vocês não sabem quem eu sou? Espera aí. Eu vou lendo aí vocês vão acompanhando. Coloca aí a partir do versículo 22, homem de Deus. Glória ao nome de Jesus. Vai para cá. Para não ficar na frente de ninguém. Ele estava do lado de cá. Do lado de lá era uma província chamada Gadara. Amém? Pão, peixe, milagre. E aconteceu num daqueles dias. Não vou parar isso aqui não. Vou parar só um pouquinho aqui. Uma mudança na sua vida, na sua família, na sua história pode acontecer em qualquer dia. Num daqueles dias. Alguém cria expectativa. Não, minha vida vai mudar. Quando? Quando eu for para aquele grande congresso. Minha vida vai mudar quando eu for para aquele monte lá com a caravana. Ei, Jesus muda a tua vida em qualquer dia. Tá aqui. Jesus está aqui. Glória, eu tenho me esforçado por onde eu tenho passado de ser o mais didático possível, mas você sabe que eu não sou robotizado, eu não estou preso aqui não. Se Deus mandar pular aqui, eu pulo. Glória ao nome do Senhor Jeová. Aleluia, porque eu vou profetizar num daqueles dias. E hoje quem não perdeu, quem não veio, não vai receber. Mas quem veio, hoje Deus resolveu fazer algo na sua vida. Que calabaço, agora escute. Escuta. Deixa eu respirar, deixa eu tomar mais água aqui, que essa água aqui está santa. Pão, peixe, tá. Pra você não me ver? Quem o senhor está vendo? Entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para onde? Para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, no plural, os discípulos, adormeceu. Não vou falar sobre isso, não, porque vai. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia de água, estando eles, no plural, eles quem? Os discípulos, em perigo. E chegando-se a ele, o glória, isso é forte demais, irmão, o despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Tem tradução que diz: o Senhor não se importa que estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se. Quem estava no barco com eles? Quem? Agora vejam. Amém? E disse-lhes: onde está a vossa fé? Já preguei isso aqui uma vez, não vou falar de novo não. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: rapaz, quem é esse? Vocês estão entendendo? A ficha está caindo aí. A ficha está caindo. O que ele mais queria é que todos vissem que era Deus que estava ali. Então, peixe, milagre e tal, não dá pleno conhecimento. Mas ele convidou, eita Jesus,
para passar para o outro lado. Eu tenho que falar. De vez em quando, Deus nos convida para passar para o outro lado. Joe Maia, você me nominará fácil. Tá tudo bom aqui, tá? Mas você não me conhece. E agora? Agora, vamos para o outro lado. No lado da bonança, você não está me conhecendo. Vamos passar para o outro lado? Que lado? Lado da escassez. Varão, caiu um negócio aqui, viu? No lado da saúde, saúde de touro, você pula, você corre, então, mas você não está me conhecendo? Vamos para o outro lado? Vamos passar 3 dias na UTI do hospital para você rebotar aqui, não, varão? O que é isso aqui? Não, senhor. Olha para cá. Vamos passar para o outro lado. Para quê, Jesus? Porque o que eu quero não é só que você seja abençoado. Eu quero isso, mas eu quero que vocês conheçam. Amém? E prossiga, vaso. E navegaram para a terra dos Gardarenos, que já é do outro lado, que está defronte da Galiléia. Olhe para cá. Olhe para cá. No mar foi feita uma indagação. Quem é este homem? Quem perguntou? Os discípulos. Aí quando chega do outro lado, vou parafrasear o texto um pouco, viu? E ao encontro, vindo, e saiu-lhe ao encontro, vindo um que desde muito tempo estava possesso de demônio. Eu acalmei o vento, eu acalmei o mar, eu multipliquei peixe, pão, curei cego, surdo, paralítico. E vocês não me conheceram. Então presta atenção quem está vindo ali. É Beelzebu, é Satanás, é o diabo, é o inimigo de vocês. Já que vocês não conheceram quem eu sou, ouça o que é que o inimigo vai dizer. Olhe para ali, e estava possesso de demônio, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, e exclamando, dizendo com alta voz: que tenho eu contigo? Quem? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Oh, glória ao nome do Senhor Jeová. Ele ficou de pé. Então levante as 2 mãos, por favor, e eu vou lhe dar 30 segundos para você glorificar a Ele. Eu lhe dei 30 segundos, você deu um glória, bateu um palma, calou a boca. Oh glória, teu Pai é o próprio Deus. Chacoalha, chacoalha, dá um brado de glória bem forte, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Vou repetir. Ele está aqui. Glória ao nome de Jesus. E eu estou pregando para uma igreja viva de pregadores. Eu estou pregando para uma igreja que não é como uma boneca de brinquedo que uma criança manipula. Eu estou pregando para uma igreja viva e sábia. Sabe quando o pregador quer empolgar e sabe quando Deus está usando o pregador. O teu Pai é o próprio Deus. E Ele me autoriza a lhe dizer que já está quebrando o laço que até comandou comite que me tai também na faia, orando a labra fácil que armaram contra a tua vida. Glória! Jesus é o Pai e ao mesmo tempo Ele é o Filho. É um mistério profundo, porque afirmamos que Ele é o Pai, porque os mesmos atributos que tinha o Pai, amém, estava nele.
Vou repetir. Os mesmos atributos que tinha o Pai, estava nele. Atributos exclusivos. Amém? Glória ao nome de Jesus. Existem os atributos morais, que algumas pessoas também têm, mas existem os atributos exclusivos de Deus. E cabia em Jesus, dentre eles, a onisciência. O que é isso? O poder que só Ele tem, amém? De conhecer, de saber de todas as coisas. Só Ele sabe. Você pode até pensar que sabe tudo sobre a sua vida. Você não sabe. Você não sabe quantos livramentos Ele já te deu hoje. Glória. Tem coisas na sua vida que você não sabe, mas Ele sabe. Glória. Muitas coisas, muitas. Eu só vou falar uma. Posso, pastora, falar só uma? Glória em nome de Jesus. Quer ver? Só vou falar uma. Se você não der glória, se o cantor não der glória, eu vou aí. Por exemplo, você pode dar uma prancha no seu cabelo, dar um pintar de branco, de preto, de castanho. Você pode, tal. Pode. Mas você não sabe, nunca vai saber quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Mas a minha Bíblia diz que até o cabelo das vossas cabeças estão contados. O que é isso? É onisciência. Rapaz, o negócio aqui é bom demais. Quando a gente chega aqui, não dá vontade de parar mais de pregar, não, irmão. Oh, glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que Filipe achou Natanael e disse: Natanael, achamos aquele que é chamado o Cristo. Aí Natanael disse: ele vem de onde? Ele vem lá de Nazaré. Natanael disse: porventura virá alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse: vem e vê. Quando Jesus Cristo vê a Natanael, disse: está aí um verdadeiro israelita em qual não há dolo, ou seja, bobeira. Tem uma tradução que diz: o qual ninguém o engana. Aí Natanael disse: de onde me conheces tu? Olha para mim, é que eu sou raso, nós somos rasos. Jesus disse assim: Natanael, antes que Filipe te chamasse, vírgula, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Você deu glória, não foi? Eu nunca li, deixa eu ser aqui o mais transparente, verdadeiro. A minha vida é uma carta aberta. Eu nunca li, mas em uma sala de teologia, um professor falando sobre onisciência contou na sala de teologia. Porque quando Jesus Cristo disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Senhor meu, Deus meu, só porque viu debaixo da figueira? Aí o professor disse o seguinte: olhe para cá. Contemporâneo de Jesus só tinha dois: João Batista, mas já tinha sido degolado, e o outro era Natanael. E aí ele disse que o historiador conta o seguinte: quando Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, escapou Jesus, que foi para o Egito. João Batista também é poupado, porque estava no deserto já, de alguma forma. E Natanael. E como Natanael conseguiu fugir? Segundo o historiador, a mãe de Natanael enrola Natanael e sai fugindo. Quando vê uma equipe de soldados de Herodes procurando criança, ela, sem saber o que fazer, se senta debaixo de um pé de figueira, cava com a mão, coloca Filipe todo enrolado e cobre de folha. Os soldados passam,
olha, não vê criança, vai embora. Ela tira as folhas, pega Natanael, carrega e foge. Com o tempo, morre o pai de Natanael. Quando morre o pai de Natanael, a mãe dele chama ele e disse: olha, provavelmente você nasceu na mesma época do rei. Se ficarem sabendo que você tem a mesma idade do rei, vão te matar. Está chegando o tempo de eu morrer. E só eu e você sabe desse segredo. Não conte pra ninguém. Certo, mãe? Viva! Glória! Mas o pai, que é onisciente, disse: antes que Filipe te chamasse, vírgula, eu te vi, Natanael, há 30 anos atrás, quando sua mãe te escondeu debaixo da figueira. Aí ele vê Deus, porque ele se posta e grita o quê? Senhor meu e Deus meu, tu és o Deus de Israel. Oh, ravaço, camaneira fácia. Quem está entendendo, levanta a mão, dá um brado de glória. A gente conta por contar, mas ele sabe tudo da nossa vida, porque o Pai é onisciente, sabe tudo. Diga glória a Deus. Rapaz, tá bom aqui, eu gosto de vir aqui. Eu gosto de vir. Sabe o que eu peço? Eu peço para vir aqui, pastor, eu peço. Não peço, Ricardo? Eu peço. Essa é a igreja, é a única igreja que eu peço para vir. Porque além de mostrar aqui, o povo é receptivo. Eu não sou orgulhoso para, né? Eu peço para vir aqui. Olhe para cá. Ele é também onipresente. O que é isso? O poder que ele tem de estar em todos os lugares no mesmo momento. Aí o cão fica doido. O cão fica doido. Porque está chegando algo aqui e eu vou falar. Amém? Porque pela vontade do cão e pela vontade também, aqui já é profecia, de algumas pessoas, de alguns seres humanos, isso aqui já estava fechado. Ai, rapaz, agora excitou. Diga de novo. E por que não fecha? Por que não entrega? Porque ele é, o Pai é, peraí, onipresente. Pode sair daqui quem quiser sair. O Pai não sai. O Pai não sai. Só que está profético e muito forte. Olha para quem está perto de você e diga: o Pai não sai. Se o Pai não sai, deixa eu lhe dizer, deixa eu completar aqui o raciocínio, porque eu estou dizendo que pela vontade do cão e também de quê? De algumas pessoas, isso aqui já tinha fechado. Mas por que não fecha? Porque o Pai não sai daqui. Aí, para que ninguém pense que eu estou criando alguma coisa, me vê a lembrança em Números 22, 23, 24.
Quando Balaque disse para Balaão: amaldiçoe a igreja IBVC, Igreja Vida em Cristo. Algumas pessoas chamaram Balaão. Pastora, olha dentro dos meus olhos, perceba a minha verdade e a minha sinceridade. Chamaram Balaão. Nós temos que tirar aquele povo. Cada dia a igreja cresce. Vamos esvaziar, vamos derrubar, vamos acabar. Difama. Fala mal da pastora, fala mal. Posso usar seu nome? Fala mal de Ricardo, de Gleice. Fala mal do cantor. Fala. Ou seja, na linguagem bíblica, disse Balaque a Balaão: lança o encantamento para que este povo perca a força e eu peleje contra eles. Tentaram 1, 2, 3. Na 4ª e última vez, Balaão não aguentou. 7 cordeiros foi oferecido, vários outros animais. Mas na hora que ele levantou a mão, ó para cá, para amaldiçoar a IBVC. Amém? Quando ele levantou a mão para amaldiçoar, olhou para Balaque e disse: ouve, Balaque, filho de Zippor. O que é, Balaão? Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Eu não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. Eu quebro o laço e fecho a sepultura. Eu desfaço obra de macumba que foi oferecido a Iemanjá na beira da praia para atrapalhar o meu povo neste lugar, porque esta igreja é minha e eu sou pai. Só não esqueça, só não pense que o velho perdeu o fio da meada, porque eu estou falando sobre um dos atributos que é a onipresença. Ele está aqui. Então, vou parafrasear o texto. O que é isso? Expressar meu pensamento dentro do texto. Digo eu, não a Bíblia. Amém? Balaque disse: Balaão, por que não pode amaldiçoar a IBVC? Quer saber, Balaque? Quero. Porque o Deus dele está com ele, no meio deles, e entre eles se ouve um alarido de rei. Levanta as 2 mãos e faz um alarido de rei. Alarido de rei, é isso aí, é glória e aleluia. Eu tenho muito para pregar ainda, mas eu disse aos senhores e às senhoras que eu não sou robotizado, e eu estou sentindo, glória em nome do Senhor, que Deus vai mandar uma unção de poder aqui agora, e eu vou profetizar: envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se irritarem contra ti. Eles pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer contra ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador, e não há quem possa fazer escapar da minha mão, e operando eu, quem impede, tem que até culminar a face de glória, de glória, de glória, de glória. Eu vou descer um pouquinho aqui, pastora. Eu vou descer um pouquinho aqui porque eu vou profetizar. Bendito é o nome do Senhor Jeová, porque Deus vai enviar uma
avivamento poderoso. Glória ao nome do Senhor Jeová. Para toda a cidade baixa. E vai começar na IBVC. E vai começar agora. Jesus vai batizar com o Espírito Santo agora. Abre a boca, meu irmão, abre a boca. Recebe esta profecia, pastora. Eu tomar-te-ei e far-te-ei como anel de selar. Sabe por quê? Eu vou encher essa casa de glória. E a glória dessa segunda casa vai ser mais linda. Alguém pode até, com difamação, tirar o milionário, tirar o doutor, tirar o letrado, mas tire o pai daqui. Tire o pai. Deus te abençoe. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, e tem mais um atributo que as pessoas não falam. Amém? Ele é eterno. Só ele tem, ou só ele detém a eternidade. Amém? Amém, igreja? Isso aqui está forte. Eu não perguntei à pastora Néa, nem ao pastor Ricardo até que hora eu poderia pregar. Mas o Pai é Pai. E Ele é não somente eterno. Quer que eu diga o que é que Ele é? Olha para cá. Há dois tempos. O Cronos e o Kairos. Cronos, nós estamos inseridos nele. É de onde deriva a palavra cronômetro. Glória. E a cronologia divide os tempos em milésimos de segundos, centésimos de segundos, segundos, minutos, glória, horas, dias, meses, anos, décadas, século, milênio. Amém? Amém? E eternidade. Olhe para cá. Entra a teologia e diz que os tempos, cronos, está dividido em 3 eternidades. Quais são elas? Do passado, do presente e do futuro. Do passado, da criação, ou um dia antes da criação, para trás. Do presente, do dia da criação até o fim do juízo final. Eternidade do futuro, do juízo final para frente. E Deus nasceu aonde? Em qual eternidade? Quem quer saber, diga eu quero. Como é mesmo? Esqueci. Coloque aí novamente Isaías 9:7. Se você não der glória, eu vou aí. Em que eternidade ele nasceu? É 6, 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Se você não der glória, eu te pego. Pai da eternidade. Antes da eternidade, ele já é. Era por isso que os escribas e os fariseus ficavam doidos, porque ele disse: rapaz, antes que Abraão existisse, eu sou. Levante a mão, dá um brado de glória. Esse é seu pai. É que
ele veio assim, na manjedoura, humilde, mas esse é o pai. Aí Filipe não entendia, eu quero meu pai. Não consegue ver não, né? Fazendo milagre, mas eu e o pai, nós somos um. O tempo não me permite. Ele demonstra que é o próprio pai, porque ele perdoa os teus pecados. Não, só para você lembrar, descer um paralítico numa cama, ele olhou para o paralítico e disse o quê? Perdoado te são. Aí os escribas e fariseus, dentro de si, quem é esse que pode perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí ele disse, vocês não veem ele em mim? Então eu vou dizer uma coisa a vocês, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Paralítico, levanta, pega a tua cama e vai para tua casa. Isso é muito forte. Quem está entendendo, dá um brado de glória bem forte para Jesus. Amém? O Pai nos ama com amor incondicional. Foi por isso que na Epístola de João, capítulo 3, versículo 1, disse: veja com quão grande amor nos tem concedido o Pai. Você está orando 2 horas por dia, é? Deus te ama. Você só consegue orar 2 minutos aqui na igreja? Deus te ama. Ele é teu Pai. Alguém está entendendo o que está ouvindo aqui, irmão? Glória em nome de Jesus. Amém? Ele é teu Pai porque Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar. Mas eu não sei cantar e o levita está ali me olhando. Amém? Mas Ele cuida de você. Mateus, capítulo 6, versículo de número 25. Ele está dizendo para mim e para você: fica ansioso não. Coloca aí, vaso, para a igreja ver. Versículo 25 e 26. Por isso, igreja, filhos meus, não ande ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai celestial as alimenta todo dia. Você tem um Pai que cuida de você. Amém? Mas eu vou falar uma coisa aqui, que eu acredito, eu não sei, que já está na hora de encerrar, que você não vai dar glória. Amém? Mas mesmo assim, eu vou falar. Ele é o que seu? Pai. Então, aceite a disciplina dele, viu? Aceite. Aceite. Vou repetir. Aceite. Coloca aí, vaso. Porque em Hebreus capítulo 12, versículo 6 a 8, diz que o Pai corrige aquele a quem ama. Botou? Porque o Senhor corrige o que ama. E açoita qualquer que o recebe por. Se suportais a correção, Deus vos trata como? Porque que filho há que o pai não corrija? E o 8 vai dizer o quê? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então, tu não é filho não, é filho não legítimo, ou seja, é bastardo. Glória em nome do Senhor Jeová. Glória em nome do Senhor Jeová. Aleluia. Seu pai é Deus? Foi fraco. Seu pai é Deus? Ele pode te corrigir? Então escute, por favor, refreie tua língua, viu? Você está falando demais, falando de quem não deve, o que não deve, fazendo fofoca. Vai ficar zangado comigo? Fique não, vai falar com teu pai, porque é teu pai que está falando com você. Levanta a mão quem pode, glorifica o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você se veste bem, você é dizimista, você não vive praticando crime, pecados hediondos, mas você tem um problema, tua língua é muito grande, rapaz, tu fala demais, mas hoje o Pai me autoriza
brado de glória bem forte para Jesus. Essas palmas é para Jesus, é para Jesus. Bata mais forte. Amém? Amém? Posso falar só mais uma coisa acerca do Pai? Só mais uma. Amém? Esqueci lá o Medianita, como é? Esse aí mesmo. Coloque aí para essa igreja. Se essa igreja não der glória agora, meu Jesus, eu não sei mais o que é que vai acontecer. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Se você não der glória, vou até sair. Rapaz, ninguém deu glória. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele trabalha por você. Não é, Vaso? Não é isso que diz Isaías 64? Com os olhos nunca se viu, com os ouvidos nunca se ouviu um Deus além de ti que trabalhe em favor daquele que nele espera. Ó! Eita, eu tenho que parar. Aquieta o teu coração. Faça silêncio. O Pai está trabalhando por você. Vou repetir que poucos deram glória. O Pai está trabalhando por você. Oh, glória em nome do Senhor Jeová. Aleluia. Tem um hino que eu não entendo muito bem não, mas eu sei que Deus faz isso. Eu não entendo muito bem não, mas eu sei que Deus faz isso. O que é, pastor? Ele faz a roda grande passar dentro da pequena, só para dar vitória a crente. Glória em nome do Senhor Jeová. Oh, levante as duas mãos, dá um brado de glória. Alguém passa a noite toda cavando uma sepultura para você cair. Aí o Pai que trabalha por você passa só o pé. Oh, glória, fecha a sepultura. Eu gosto sempre de dizer isso, não é para te animar não, mas é a realidade. Nós estamos em uma terra cheia de feitiço e às vezes alguém gosta de pegar a galinha, acender vela, colocar farofa. Oh, glória, para acabar com o comércio de crente, com vida de crente. Aí o Pai que trabalha até agora, ele assopra. Quando ele assopra, o que é que acontece? A galinha voa, a farofa espalha, a vela apaga e o crente vem para a igreja da glória a Deus. Eu quebro o arco, corto a lança, queimo o carro no fogo, pego pela tua mão e eu te digo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e sou teu Pai. Pegue na mão de quem está mais perto de você, aperte até ele começar a glorificar. Solta não, solta não, porque o Pai está trabalhando. Diga glória. Quando você sente medo, ao teu lado eu estou. E é bom que você saiba, também nunca se esqueça que o mar, ei, da vitória, esse tempo é necessário. Para quê? Ei, igreja! Mas está vindo o avivamento para você. Delight o que me ne fai, levante o fé, canchore bai.
Glória. Venha, serva de Deus. Alguém disse, vai entregar, vai acabar, porque quem sustenta aquela obra é fulano, não é? É o Pai. Deus te abençoe, Deus te ajude e Deus te guarde.